Os carboidratos possuem vários papéis essenciais na produção do leite e na síntese de seus componentes. Eles estão envolvidos e influenciam quase todas as suas propriedades em diferentes graus. A lactose, as gorduras e as proteínas são os principais e mais abundantes componentes sólidos do leite, em ordem decrescente. Pelo menos 50% dos aminoácidos absorvidos pelo animal e posteriormente utilizados na síntese de novas proteínas são provenientes da proteína microbiana. A disponibilidade de carboidratos de degradação rápida no rumen é essencial para o crescimento microbiano ruminal e normalmente o fornecimento de energia é o fator limitante desse crescimento. Desse modo, os carboidratos auxiliam a síntese de proteína microbiana, o aporte de proteína metabolizável para o animal e, consequentemente, a excreção e os níveis de proteína no leite. Em relação aos lipídios, 30 a 50% da gordura no leite é sintetizada a partir do acetato e do butirato ruminal, que são produzidos pela fermentação de carboidratos estruturais no rumen. O butirato e o acetato são utilizados na glândula mamária para a síntese de ácidos graxos de cadeia curta, com cadeias carbônicas de menos de 14 carbonos, determinando a quantidade de gordura que estará presente no leite. Já os carboidratos compõem aproximadamente 60 a 70% da dieta das vacas leiteiras. Eles são as mais importantes fontes de energia e os principais precursores de gordura e lactose, essenciais para a produção de leite, além de possuírem importante influência na produção de gordura, lactose e proteína. O principal papel dos carboidratos é fornecer energia para a microbiota ruminal e para o ruminante. Carboidratos rapidamente fermentáveis, como o amido, são associados a maior conteúdo de proteína no leite, devido à maior energia disponível e à maior quantidade de propionato e proteína microbiana produzida. Dietas que são pobremente fermentadas diminuem a produção microbiana e os precursores para a produção de glicose e lactose no leite. Durante a fermentação ruminal, a população de micro-organismos fermentam os carboidratos e produz energia, gases, metano e dióxido de carbono, calor e ácidos graxos voláteis. Em média, são 65% de ácido acético, 20% de propiônico e 15% de butírico. Em dietas com maior proporção de forragens. Em dietas com altas proporções de concentrados, as porcentagens de ácido acético podem reduzir-se para 40%, enquanto o ácido propiônico pode elevar-se para 40%. Estes ácidos influenciam fortemente a produção do leite, a porcentagem de gordura no leite e a eficiência da conversão alimentar. Os carboidratos não fibrosos elevam a densidade energética das dietas, o que resulta em aumento no porte energético. Em relação ao volume, a quantidade de carboidratos existente na dieta desses animais está diretamente relacionada com o volume final do leite produzido. Isso ocorre porque um dos principais fatores relacionados ao volume do leite produzido é a lactose. Ou seja, quanto maior a quantidade de lactose no leite, maior vai ser o volume produzido. A lactose é sintetizada a partir da glicose no sangue, que é proveniente do propionato dos aminoácidos. Esses componentes são derivados diretamente dos carboidratos ingeridos na alimentação. Dessa forma, por todos esses componentes serem dependentes dos carboidratos, elaboramos uma hipótese e um experimento para verificar os efeitos da mudança do tipo e teor de carboidratos na dieta de vacas leiteiras nas propriedades do leite produzido. A hipótese elaborada foi de que, mudando a quantidade e o tipo de carboidrato oferecido na alimentação de vacas leiteiras, haverá uma diferença na quantidade de leite produzido e em suas propriedades. No experimento proposto, reunimos 120 vacas de um rebanho, com idades e pesos semelhantes, e separamos elas em 4 grupos. Foram oferecidas para essas vacas diferentes dietas e, tendo como base um grupo controle, foram comparados os volumes e as propriedades bioquímicas dos leites de cada grupo. Cada grupo de vacas recebeu alimentação diferente, sendo elas divergentes em tipos e quantidades. O grupo controle recebeu alimentação padrão com X do carboidrato tipo 1. O grupo A recebeu alimentação modificada com X/2 do carboidrato tipo 1. Para o grupo B, foi oferecida alimentação modificada, com 2x do carboidrato tipo 1. E o grupo C recebeu alimentação modificada com outro tipo de carboidrato, do tipo 2. A pesquisa foi realizada em 17 dias, sendo 10 dias utilizados para a adaptação das vacas à nova dieta e o restante dos dias para realizar a coleta dos dados. O leite retirado das vacas foi comparado tanto em quantidade quanto em teor de constituintes e quanto ao sabor, cor e odor. Assim, é possível fazer uma comparação a respeito do efeito que essa mudança de carboidratos na dieta causa na produção e qualidade de leite dessas vacas.
Infelizmente, nós não podemos realizar esse experimento para comprovar ou não a hipótese apresentada. Porém, a partir de resultados de experimentos já realizados e documentados na literatura, podemos ter uma ideia de qual seria a conclusão que chegaríamos se o experimento proposto fosse realizado. No primeiro artigo analisado, foi feita a substituição de milho moído por raspas de mandioca na dieta de vacas holandesas em lactação. As substituições foram de 0, 25, 50, 75 e 100% do milho moído pela mandioca. Essa última apresentando alto teor de carboidrato não estrutural, com predominância de amido e baixo percentual de proteína bruta. Como podemos observar na tabela, a produção de leite corrigida para 3,5% de gordura, a produção de gordura e a eficiência alimentar decresceram linearmente com a substituição progressiva do milho pela raspa da mandioca. Contudo, o teor de gordura não foi influenciado pelo nível de substituição da dieta. O decaimento no desempenho dos animais, conforme o aumento da produção de raspas de mandioca em suas dietas, pode ter sido ocasionado pelas diferenças nos processos de digestão, absorção e metabolismo entre os amidos do milho e da mandioca, assim como pelos efeitos associativos entre estes alimentos e os demais ingredientes da dieta. Com todas essas informações, podemos afirmar que a substituição do milho por raspas de mandioca alterou negativamente o desempenho produtivo e a eficiência alimentar das vacas leiteiras. No segundo trabalho analisado, vacas da raça holandesa foram alimentadas com farelo de trigo em substituição ao fubá de milho. As vacas eram alimentadas com 70% de volumoso de silagem de milho e 30% de concentrado, variando a porcentagem de farelo de trigo neste último. Os valores utilizados foram 0, 33, 67 e 100%. Os resultados obtidos mostraram que houve uma queda na digestibilidade das dietas conforme o aumento da porcentagem de farelo de trigo. Porém, isso não interferiu nos níveis de produção e nos teores de proteína e gordura do leite, que ficaram constantes em todas as etapas do experimento. No terceiro experimento, vacas da raça holandesa foram alimentadas com concentrados com diferentes fontes de carboidrato, sendo eles milho grão seco moído, polpa de citros mais milho grão seco moído e polpa de citros e silagem de grãos úmidos de milho. As vacas que receberam milho grão seco moído e silagem de grãos úmidos de milho apresentaram maior porcentagem de proteína no leite do que as outras. Isso acontece por conta da grande quantidade do amido no milho, um carboidrato rapidamente fermentável que, por conta da grande quantidade de energia disponível e quantidade de propionato e proteína microbiana produzida, normalmente acarreta o maior conteúdo de proteína no leite produzido. Além disso, a concentração de nitrogênio ureico no leite foi menor nas vacas que consumiram a silagem de grãos úmidos de milho, indicando que essas vacas utilizaram mais eficientemente o nitrogênio da dieta. Por fim, temos o estudo comparando o leite de vacas alimentadas com milho ou diferentes proporções de cana-de-açúcar como concentrado. No tratamento 1, foi fornecido silagem de milho como volumoso, na proporção de 60% da dieta. Nos tratamentos 2, 3 e 4, foi fornecido cana-de-açúcar como volumoso, na proporção de 60%, 50% e 40% da dieta, respectivamente. A produção de leite foi menor no tratamento 2, de 60% de cana-de-açúcar, intermediária no tratamento 3, de 50% de cana-de-açúcar, e maior nos tratamentos 4, 40%, e no tratamento 1, 60% de silagem de milho. A menor produção de leite para as dietas com maior porcentagem de cana-de-açúcar pode ter sido ocasionada pelo maior consumo de matéria seca, menor consumo de nutrientes e, consequentemente, menos matéria-prima para a síntese do leite. Não houve diferença significativa nas composições dos leites das vacas com diferentes dietas. Porém, o autor menciona que era esperado um menor valor de teor de gordura no leite da dieta com 40% de cana-de-açúcar, pois com um aumento de concentrado na dieta, a produção de acetato diminuiria e a produção de propionato aumentaria, reduzindo o teor de gordura no leite. Portanto, com base em todos esses resultados, podemos afirmar que a hipótese que, mudando a quantidade e o tipo de carboidrato oferecido na alimentação de vacas leiteiras, haverá uma diferença na quantidade de leite produzido e em suas propriedades, é verdadeira. Na maioria dos casos, a mudança do tipo e do teor do carboidrato consumidos pelas vacas altera pelo menos uma propriedade do leite ou seu volume,
positivamente ou negativamente. Contudo, existem exceções, como no segundo estudo, no qual o tipo de carboidrato foi substituído, mas os níveis de produção e as propriedades do leite não tiveram nenhuma alteração significativa.